Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre reforma política. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o vereador Afrânio Beaupré. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele. E também com o Fernando Monguilhotti, ele que é advogado, bacharel em Direito pelo SESUSC e sócio fundador do escritório Monguilhotti Martins Advocacia 2008. Também daqui a pouco eu vou falar sobre o seu currículo. Mas eu queria primeiramente agradecer a presença dos dois, né? E começar falando, muito se tem falado sobre reforma política. Mas para quem está em casa aí, para mim também, eu acho que é muito importante a gente frisar muito, até porque vocês me falavam anteriormente, né, que há uma diferença sobre a reforma política propriamente dita e também essas mudanças que estão propondo sobre as regras eleitorais, né. Queria começar então com o advogado, com você, Fernando, e depois passar a palavra então para o vereador. Obrigado, agradeço o convite também de estar aqui, né, poder trazer alguns esclarecimentos, né, sobre esse assunto que ele está bem atual, está bem em voga, muita gente se fala, muita gente tem dúvida e a gente vai tentar, né, de uma forma resumida, trazer um pouco dessas informações, né. A reforma política, da forma como se tem noticiado, grande mídia e o que chega à maioria da população, ela é uma tentativa de alterar alguns pontos sobre questões de eleição, né, regras eleitorais, e também trazer algumas informações novas ou alguns procedimentos novos a respeito de filiações partidárias, a respeito de financiamento de campanha, e isso tudo precisaria, né, um pouco mais de tempo para debater cada assunto desse, e também precisaria de uma manifestação, né, da população a respeito de cada ponto desse, né. A gente entende que uma reforma que vai mexer numa questão tão importante para a gente, ela deveria passar necessariamente por uma consulta da população, né, e não apenas ser dirigida e ser comandada por pessoas que já estão, né, no cargo eletivo, como os, né, deputados federais e senadores que hoje encabeçam essa reforma, né. Então, um dos pontos que a gente precisa discutir sobre isso é realmente a consulta, né, da população a respeito dessas alterações e quais elas seriam importantes agora, quais seriam talvez pudessem deixar para um futuro mais próximo e daquelas que a gente já sabe que não deveriam nem entrar nesse processo de alteração, né? Então, a partir daí é que a gente vai começar a discutir ponto a ponto do que ela pretende trazer para nós aí, essa reforma política, né, que a gente tem. E a propriamente dita, vereador? Veja, o tema da reforma política, necessariamente, para nós dizermos que nós estamos reformando a política no Brasil, deveria ainda, além de ter a participação da população, porque eu entendo que fica sob suspeita quando você vai mexer em regras eleitorais e são exatamente aqueles que se beneficiam das regras eleitorais, são eles mesmos que vão fazer as regras. Então fica sob suspeita. Tem que perguntar para a população, que é quem elege, como é que ela gostaria que fosse o sistema político no Brasil. Então esse é um primeiro ponto. Além disso, nós não podemos reduzir o debate da reforma política a mudancinhas, as regras eleitorais que vão acontecer para o Executivo e o Legislativo. O tema político no Brasil, que está sendo questionado nas ruas, é só nós nos reportarmos o que foi, por exemplo, toda a movimentação em junho de 2013, quando a população questionou todo o modelo político brasileiro. E agora mesmo, de novo, uma segunda grande onda de protestos e de indignação, a população também mostra o seu descontentamento. Então, o que nós precisamos discutir é a reforma política numa totalidade, onde envolve o poder executivo, envolve o poder legislativo e o poder judiciário, que nesse tema aí tem sido praticamente intocável, né? Quando se fala em reforma política no Brasil, se fala em eleição do executivo e do legislativo, mas um terceiro poder, o poder judiciário, a população sequer alcança a necessidade do debate. E nós achamos que é necessário também incluir o poder judiciário
numa reflexão, numa perspectiva de mudança, de correções que também ele precisa ser reformado. Aliás, voltando a falar sobre a questão de ouvir um pouco mais a população, eu acho que ela está gritando por isso e parece que virou moda cada vez mais quando se grita pedindo por respostas, é onde menos se debate com a população sobre as questões, principalmente políticas, né? Verdade. E a gente tem um reflexo disso na própria condução desse processo da reforma, que algumas entidades não oficiais, quer dizer, não oficiais, não parlamentares, no caso da OAB Nacional, da CNBB, elas também propuseram de iniciativa popular uma espécie de uma reforma mais democrática, mais abrangente, né, e que ainda bem conseguiu a representação de alguns deputados que trouxeram já para a tramitação legislativa, mas essa, por não estar vinculada aos representantes do governo ou os que têm mais interesse nisso, ela está sendo deixada um pouco de lado, enquanto que a proposta oficial, né, que se tem no Congresso, ela está tendo uma tramitação aceleradíssima, né, então que isso dificulta a própria comparação entre as duas propostas e o próprio debate entre os pontos que cada uma indica para ter essa reflexão. Então a gente já começa, como o Afrânio falou, a ter uma maior desconfiança dessa própria reforma no momento em que eles praticamente subestimam uma iniciativa popular que está lá já tramitando e tentam acelerar ao máximo a aprovação dessas que eles acham que é a melhor, que acham que é a devida para o momento, né? Então a gente precisa dar um freio nisso também. É lógico que a gente sabe a urgência que isso teria que acontecer, no sentido que a população vem cobrando e que a gente já tem experiências, inclusive com a Operação Lava Jato e tudo mais, que as campanhas eleitorais estão muito amarradas a empresas, a grandes mercados de capital, bancos, ao agronegócio. Então a gente sabe que precisa mudar isso, mas a gente tem a certeza de que com um debate essas alterações seriam muito mais bem feitas, né? Então a gente de um lado tem uma proposta que está tramitando em uma velocidade acima do normal, e enquanto a outra, de iniciativa popular, está praticamente afastada, está deixada de lado, e não há o confronto entre os pontos de uma com a outra, que pelo menos isso nos ajudaria a participar dessa reforma, já que eles não estão nos escutando de uma maneira geral, pelo menos essa proposta que vem de uma iniciativa popular poderia estar confrontando esses pontos para a gente ter um pouco de voz lá dentro dessa reforma, né? Dada em vista essa solicitação popular, digamos assim, né, e com esses dois pedidos tramitando, existe como eles conversarem entre si de alguma forma para que se haja, porque na verdade a reforma acho que está praticamente inviável de se fugir, né, de uma reforma política, porque as pessoas já não estão engolindo mais nada, elas querem respostas, querem mudanças, né, querem modificações, mas existe essa vertente que você está me falando. Existe uma forma de conversarem entre si essas tramitações, para que haja pelo menos algum retorno para a população? Eu acho muito difícil, Amada, porque existe um poder constituído, encastelado, e não quer abrir mão dos benefícios e das benesses do poder. E a população, ela é chamada de 4 em 4 anos para colocar a sua opinião numa urna. Só que a eleição propriamente dita, ela já vem induzindo com um peso econômico, financeiro das campanhas que praticamente acaba alejando a reflexão, o próprio debate, uma visão sobre qual é o Brasil que nós queremos, a reforma política necessária. A própria OAB entrou no Supremo Tribunal Federal com um questionamento sobre o financiamento das empresas nas campanhas eleitorais, dizendo assim, se as empresas não votam, por que elas influenciam, ou muitas vezes, elas é que decidem o resultado eleitoral? Então, já estava por uma votação de maioria no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Gilmar Mendes fez um pedido de vistas. Portanto, ele já estava vencido o voto dele, ele fez um pedido de vistas, e está mais de um ano sentado em cima desse pedido de reconsideração, de revisão da legislação que a própria OAB fez, e o Supremo estava
num caminho de acatar e de aceitar. E por quê? Porque, de fato, é muito estranho, é muito errôneo a forma como aqui no Brasil as empresas elas se relacionam com os partidos políticos e com os políticos. É uma relação de promiscuidade, onde o financiamento de campanha, quando deveria ser uma doação, ou seja, a empresa, quando você faz uma doação, você não espera nada em troca. Sim. Não é o que acontece com as empresas. As empresas não fazem doações eleitorais. As empresas fazem investimentos. Elas investem num candidato e querem receber o que investiu com lucro, juros e correção monetária. Querem ganhar muito mais do que colocaram na campanha. Portanto, é uma relação de promiscuidade. A OAB questionou, o Brasil está questionando, e nós vamos necessariamente, se este Congresso não resolver esse problema, e o meu medo, inclusive, é que possa ficar pior do que está, na próxima eleição, eu acho que a população é que tem que responder, varrendo esse tipo de política no Brasil. Tá certo, a gente vai continuar sobre esse assunto, mas a gente vai a um rápido intervalo. Reforma política é o tema, você sabe o que é? Fique ligado então, a gente já volta para lhe explicar melhor para você. Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está tratando sobre reforma política. Os meus convidados são Fernando Monguilhotti, advogado pelo Sesusc, sócio fundador do escritório Monguilhotti Martins Advocacia, desde 2008, e o vereador Afrânio Bopré. Para mostrar que eles entendem um pouquinho sobre o assunto, vou falar um pouquinho sobre o currículo de vocês. O nosso vereador do PSOL, economista, professor, foi vice-prefeito em 96, é isso? Ou 92? 92. 96 candidatou e foi para segundo turno, né? Qualquer coisa me corrija, por favor. Cumpriu 2 mandatos como deputado estadual e, 2012, desde então, vereador. Um extenso currículo político, agora falando um pouquinho sobre o nosso advogado, bacharel pelo Sesusc, sócio fundador do escritório Monguilhotti Martins Advocacia desde 2008, que eu já havia falado, né? Além disso, também é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região e, em 2011, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Santa Catarina na gestão 2010-2012. Isso? Exato. Bom, acho que vocês podem nos explicar um pouquinho, então, com bastante propriedade. No primeiro momento, a gente falou sobre o que é a reforma política propriamente dita e de que forma está se tratando a âmbito nacional. Também falamos sobre a falta de participação da população, né, por não estarem discutindo esse assunto com maior propriedade, para que a população em si possa dizer de que forma que elas querem fazer essa reforma política que seja boa nacionalmente. Agora, eu acho que a gente pode dar algumas diretrizes, né, de que forma que a gente pode, então, chegar a um denominador comum para que, de fato, a população tenha essas respostas. Haja vista que já na última eleição a gente já teve uma resposta popular bem grandiosa, não foi só nesses movimentos, né, vereador, que o cenário aí, os números, né, mostraram que a população já está cansada, né, do cenário político nacional que estamos vivendo, tanto que presidente, ninguém sabia até o último momento quem ia ser, né? Então, o deputado estadual também, quer dizer, todos os retornos foram dados para mostrar que a população já está cansada da maneira como está, né? Qual seria o caminho para a gente ter uma reforma política de fato? Eu acho que tem que, no curto prazo, fazer uma série de mudanças. Eu vou citar algumas. Não sei se o Fernando vai concordar, mas de imediato eu entendo que deveríamos acabar com o princípio da reeleição para o Poder Executivo e, inclusive, limitar a reeleição para o Poder Legislativo. São duas coisas que precisam ser resolvidas. Um outro tema que eu considero fundamental é afastar o financiamento das empresas das campanhas eleitorais. Eu acho que não soa bem, não dá samba,
essa influência de banqueiros e bancos, de empreiteiras, de grandes agências, determinando o financiamento das campanhas e muitas vezes definindo até o resultado das eleições. É preciso ter uma campanha mais equilibrada, mais competitiva. O que acontece é que um financiamento milionário de campanha, ele praticamente define um resultado. Um outro tema que eu considero fundamental é o fim das coligações proporcionais. Ou seja, não deveria mais haver coligação entre os partidos, para vereador, deputado estadual e deputado federal. Cada partido lança seus candidatos, monta a sua chapa e a população vai ter que escolher os candidatos. Hoje, muitas vezes, tem partido que tem só 1 ou 2 candidatos, não tem sequer votos suficientes para o candidato se eleger, mas como ele está coligado, acaba se elegendo. Sim. Isso tudo acontece por quê? Por causa do chamado balcão de negócios, do tempo da propaganda eleitoral do rádio e da TV. Então, um partido ele tem 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e ele negocia com o candidato majoritário. Essa é uma terceira ou quarta mudança que eu faria, que é o tempo de rádio e TV do candidato a governador, a presidente da República ou a prefeito, dos chamados candidatos majoritários. Esse tempo tem que ser o tempo do partido do candidato. Não poderia fazer uma coligação com 10 partidos e somar o tempo dos partidos, porque vira o quê? Exatamente um balcão de negócios. Se o candidato é do PMDB, o tempo dele é o do PMDB. O do partido X, Y, Z que estão coligados com esse candidato, não soma. Não soma. Não soma. Isso acaba com um balcão de negócios, né? Que é comprar o tempo de rádio e televisão para ter... Quem tem dinheiro acaba tendo um programa de 12 minutos, porque ele faz uma coligação monstruosa, né? Por trás dos panos, muitas vezes rola muito dinheiro e isso dá uma ideia do já ganhou. E isso, portanto, é uma necessidade de refazer a mudança. Também a própria, eu considero, e essa é uma proposta do meu partido, do PSOL, da lista, que ela seja uma lista partidária, uma lista flexível, com puladinha. O que é puladinha? Nessa lista do partido, o partido sugere uma ordem de candidatos, como propaganda eleitoral, e ele põe lá um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Ele apresenta, ou põe uma mulher e um homem, uma mulher e um homem. De tal sorte para também ampliar a visibilidade e ampliar as possibilidades de escolha, também permitindo uma maior participação da mulher no processo político brasileiro. Então, são uma série de mudanças que eu considero que são necessárias, que precisam ser revistas, mas, volto a dizer, tenho muita dúvida que por esse caminho que nós estamos vendo, que está acontecendo, onde os próprios parlamentares estão fazendo a regra do jogo para eles mesmos se beneficiarem, de que essas mudanças que eu coloco, que são mudanças críticas e questionam as regras do jogo vigentes, elas sejam colocadas em práticas. Doutor Fernando? Tem um ponto bastante importante também a ser visto, que ele acaba sendo diretamente ligado à questão do financiamento de campanha, que é a proposta dessa reforma política para o voto facultativo, né? A gente sabe que a última eleição apresentou para nós um resultado bem significante de pessoas que diretamente ou indiretamente não votaram em nenhum candidato. Foram praticamente 45 milhões de votos de pessoas que votaram branco, nulo ou se abstiveram de votar, não foram, enfim. Na verdade, para essas eleições dá para se mostrar muita coisa. Exatamente. Então, essa questão do financiamento com essa questão do voto facultativo, ela traz um debate que é o seguinte: muita gente pensa que o político que está
lá para ser eleito, ele é uma pessoa intangível, né? Que é alguém que foi preparado desde pequeno para ser político, ou que ele faz parte de alguma categoria que não é possível chegar lá. Então essas pessoas já têm aquela consciência, olha, eu não nasci para ser político, eu nasci para ser mandado, vamos supor assim, e acabam transferindo essa responsabilidade para esses políticos. E vai acabar acontecendo o que a gente chama de individualismo do voto, que vai ser a pessoa ir votar apenas por um candidato, por uma promessa ou por uma campanha diretamente ligada ao benefício para esse eleitor, né? E não vai mais se discutir a questão da cidade, do estado ou do próprio país, que a gente vota, né, num candidato como o vereador Afrânio, não só pensando no bairro onde ele mora, em si, mas que ele tem um conceito de cidade, eles transportam isso para grande parte da população afetada pelo mandato dele aqui na Câmara de Vereadores. E eu acho que isso é uma coisa que vai acabar se distanciando. A pessoa só vai votar por um interesse particular de um único candidato, porque ele trouxe alguma proposta, e vai acabar se afastando essa questão da representação desse político depois para toda a comunidade, né? Então, como a gente já viu que muita gente não votou em ninguém, né, não se apresentou de forma politizada na eleição, ainda mais que votar branco, nulo, isso representa uma forma de política, até se abster também, mas a gente vai ter um reflexo muito maior com essa questão do voto facultativo, e isso deveria ser discutido. Se a gente está pronto, né, para ser facultado o voto, se a gente já tem essa consciência política de que eu posso votar ou não, mas o meu não votar significa alguma coisa também, e não eu só ir votar. Sim. Eu acrescentaria no debate aqui também, que é o tema da mudança do critério eleitoral no sentido do distritão ou do distritinho. Exatamente, a gente estava falando, eu ia falar agora. Eu queria até que o senhor pudesse explicar melhor para a gente. Veja, são propostas que estão acontecendo dentro do Congresso. Eu vou dar um exemplo aqui a partir de Florianópolis. O que seria um distritinho? Como nós temos 23 vereadores, o Tribunal Regional Eleitoral dividiria o nosso território em 23 distritos. E os partidos lançariam candidatos em cada um desses distritos. O mais votado seria a representação parlamentar para a Câmara de Vereadores, representando aquele distrito. Então, teríamos 23 vereadores representando o conjunto dos 23 distritos. Então, esse é o chamado distritinho. O distritão é exatamente o inverso. O município, como um todo, ele é o distrito. Não vai se fragmentar, se segmentar o município. E os 23 mais votados seriam esses os 23 vereadores. É diferente da regra atual. A regra atual ela é proporcional. O partido tem que alcançar um coeficiente, dividir o número de votos válidos pelo número de cadeiras, que são 23, isso dá o coeficiente eleitoral. O partido tem que alcançar o coeficiente eleitoral e o candidato do partido mais votado vai entrar. Então, seria uma outra mudança. Eu, sinceramente, acho que nem distritão, nem distritinho, eu acho que isso acaba individualizando muito a campanha, personalisticamente falando, né? E é o candidato, é a pessoa do candidato sempre que sobrepõe. Mas também acho que é necessário fazer uma revisão sobre a forma como os partidos hoje estão se organizando eleitoralmente. Então, sorte que um conjunto de mudanças, como eu falei, o fim das coligações proporcionais, o fim da reeleição, a mudança dos critérios de financiamento, tudo isso vai construir, se não tiver um impacto substantivo na próxima eleição, mas daqui a 10 anos é um outro Brasil. Agora, falando em 10 anos, é a última pergunta que eu quero fazer. Queria que vocês fossem objetivos na resposta, porque a gente está com um tempinho estourado, mas de que forma que a população hoje, que está cansada desse cenário, pode começar a se movimentar para colher aí os louros dentro desses 10 anos que o senhor fala? Sobretudo, antes de escolher os seus candidatos, discutir, inclusive, levar o debate da reforma política. Como é que ele pensa? Como é que tem que ser as regras eleitorais? Eu acho que nesse debate o próprio eleitor começa a fazer uma separação entre aqueles que querem uma reprodução da política oficial que aqui está e que a população já demonstrou que é indigesta, não quer mais essa política, e aqueles que estão abertos para dialogar
e encontrar caminhos que atendam ao interesse do eleitor e não do político. Porque o que está acontecendo é que o político acaba se adonando do poder e fazendo disso o que eu chamo de uma partidocracia. Ou seja, é uma regra que sempre reproduz a própria política, o status quo, e torna-se um círculo vicioso. A eleição fortalece quem aí está e quem aí está se fortalece no próximo processo eleitoral. Então, o Brasil, nesse sentido, já questionou nas ruas, mas é preciso também mudar do ponto de vista da base eleitoral. Eu acredito que o estudo, né, principalmente partidário, né, para depois desse estudo partidário ir para o estudo do candidato, ele tem que ser feito, né, em qualquer cargo que seja disputado, tanto para vereador, principalmente para vereador. Eu acredito que o que mais nos afeta é o nosso vereador, e estudar isso antes de ir para a urna para fazer esse voto valer a pena, né, e utilizar redes sociais, utilizar a mídia, utilizar toda a forma de informação que hoje está muito maior do que talvez 20 anos atrás, que a gente consegue puxar histórico de candidatos, a gente consegue puxar histórico de partidos, e tudo isso fazer com que aquele número que tu aperte lá na urna não seja simplesmente 2 dígitos, 3 dígitos, 5 dígitos, seja uma ideia, né? Estás apertando numa ideia, estás num projeto que tu poderá cobrar desse candidato caso ele seja eleito, né? Porque tu vai saber o que ele tem como proposta, o que o partido dele apoia ou não apoia, e a partir do momento que tu simplesmente digita um número lá para um candidato, depois tu não tem como cobrar ele, porque talvez ele já fizesse uma proposta totalmente diferente dessa ideia que tu tinha. Então, estudar o candidato, estudar o partido, se politizar um pouco mais, que eu acho que as pessoas estão um pouco afastadas dessa questão de se politizar, né? De traçar uma ideologia também, e fazer valer a pena aqueles botõezinhos que tu aperta lá e depois o verde confirma, né? Até, e um pouquinho esquecidas também de que se cada um fizer sua parte, com certeza, né? Justo. A reforma começa pela gente também. Exatamente. Eu queria agradecer a oportunidade de aprender um pouquinho com vocês, né? E pela visita. Hoje nós falamos sobre reforma política, para resumir, conjunto de propostas para uma reorganização do sistema político brasileiro que não foram modificadas na Assembleia Nacional Constituinte 1987, 1988. E você sabe o que é reforma política? Está fazendo alguma coisa para cobrar a âmbito nacional? Se não, procure seus direitos, procure se informar, siga as dicas aqui dos meus convidados e vamos fazer a nossa parte. O programa Impressões fica por aqui, nós voltamos em uma próxima edição. Até lá!